Alunos, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma aula, é um pouco diferenciado para mim, porque a aula presencial é mais fácil da gente trabalhar, né? Porque a gente fica interagindo com vocês e vocês com a gente e tudo. Mas eu vou tentar fazer o melhor possível aqui para explicar para vocês algumas coisas novas da matéria e nós vamos recapitular também a matéria anterior que eu já passei para vocês, para a gente começar a trabalhar para tentar encerrar nosso semestre aí, todo mundo entendendo a matéria, né? Vamos relembrar lá no início da matéria, quando a gente falou na questão da caracterização da área de segurança, da questão de segurança do trabalho, lá no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no trabalho, por exemplo, que a gente vai fazer em casa, também é um trabalho, né? E a gente falou sobre essa caracterização. E vocês lembram que a gente viu aonde está escrito essas leis, né? As leis trabalhistas, aonde elas estão escritas, quem determina, como é que é feito na questão do Brasil. A gente tem, como vocês sabem, a gente tem a organização, né, internacional, que é a OIT, que regulamenta essas leis e essas normas trabalhistas. Porém, aqui no Brasil, nós temos as normas regulamentadoras e as NBRs, que são aquilo que a gente viu nas aulas, né? E que eu passei para vocês alguma coisa disso também em questão de questionário, aonde que se determina no nosso território aqui a maneira da gente trabalhar na questão de segurança do trabalho. Sendo assim, a gente tem lá, eles determinam os riscos, lembram disso? Que eles determinam os riscos para cada atividade, por exemplo, cada atividade tem os seus riscos e os agentes lá dentro da atividade. E no Brasil não é diferente, no Brasil é igual em todo mundo. Lembram que eu ainda fiz um comparativo com vocês, onde nós falamos a respeito desse assunto. Riscos vocês vão encontrar sempre aqui no Brasil, fora do Brasil, em todo o mundo, vai ser sempre a mesma coisa. O que é químico, o que é físico, o que é biológico, o que é ergonômico, e acidente ou acidente. Então isso é característica. Só a única coisa que você, por exemplo, chegar em qualquer um país e ver lá que vai entrar numa indústria, vocês lembram que eu falei para vocês como é que se sabe que tem um risco ali, que tipo de risco é? A gente comentou isso, né? E é através das cores. Para cada risco e cada risco, desculpe, nós temos uma cor, né? Então, se você vai chegar num lugar e tiver uma cor vermelha lá, determinando no mapinha de risco a cor vermelha, ali quer dizer que tem risco químico. E assim sucessivamente para os outros riscos, né? Físico verde, químico vermelho, biológico marrom, a ergonomia amarelo e acidente azul. Então essas cores predominam no mundo inteiro. Nós falamos disso aí só para recapitular um pouquinho, né? Também falamos nas aulas anteriores, e eu até passei um trabalhinho para vocês, a respeito de segurança no trabalho, né? O que fala a legislação da segurança no trabalho. A legislação é bem clara, ela fala que toda e qualquer empresa, ela tem que determinar ou pré-determinar os riscos que tem dentro daquela atividade que o colaborador vai trabalhar. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai estar prevenindo o acidente e vai estar prevenindo a saúde do colaborador. Então, em cima disso, é que as empresas devem se preocupar. Daí eu pergunto para vocês, só as empresas? Lembra que a gente falou, quem faz segurança dentro do nosso trabalho? É a gente mesmo, não é isso? Então, nós que temos que nos preservar, nós temos que nos proteger e proteger os nossos colegas. Nós não podemos deixar, por exemplo, que o risco que está ali venha causar um acidente com a gente, não é mesmo? Para poder a gente não ter acidente de trabalho, não ter doença ocupacional,
tudo isso está dentro dos riscos, tá? Lá dentro da empresa também ela tem, por determinação da lei trabalhista, ela tem as normas e as leis e os decretos, que são aquilo que determina aquela atividade dele e os riscos que ele tem, o que ele deve fazer. Nesse ponto, nós vimos lá, vocês lembram qual que era os documentos predominantes? A gente começou, lembra? CLT, não é mesmo? Que é o documento que eu falei para vocês, que é a Bíblia da Segurança do Trabalho, é a CLT. Aí nós temos as NBRs, nós temos as NRs e temos os órgãos públicos que regulamentam e fiscalizam, que é Ministério do Trabalho, Ministério da Delegacia Regional do Trabalho, que fazem a fiscalização das empresas em cima desses documentos. E as empresas têm que seguir, não é mesmo? Para que não... Por que tem que seguir? Para não acontecer o acidente, para prevenir o acidente. Se ele previne o acidente, ele está prevenindo a saúde e a vida do colaborador e a vida da empresa dele, a saúde da empresa dele. Então isso tem que acontecer, tá? Segurança do trabalho, pessoal. O que é segurança do trabalho? Lembram? Segurança do trabalho não é a empresa que faz. Segurança do trabalho, quem faz é a gente mesmo. Nós que estamos lá dentro da atividade, nós que estamos trabalhando, nós que fizemos a nossa própria segurança. Então, sucessivamente, a gente vai estar fazendo a segurança do trabalho. Não é a empresa chegar lá e ditar regras, assim, não, você tem que trabalhar dessa maneira, e a pessoa virar as costas e você faz diferente. Não, segurança do trabalho, não esqueçam, quem faz segurança do trabalho não é o Tec Segurança, não é a empresa, não é o Ministério do Trabalho, não é a Delegacia Regional do Trabalho, não é os documentos que determinam isso. Quem faz segurança do trabalho somos nós, tá? Não esqueçam, quem faz segurança do trabalho somos nós. Apenas os outros determinam o que tem que ser feito, mas não precisa a gente seguir aquela determinação para fazer segurança do trabalho. A gente pode fazer espontaneamente, a gente pode fazer pensando na preservação da nossa vida. Isso é muito importante, gente, tá? Vocês vão receber um trabalhinho em cima disso aí, tá bom? As empresas, geralmente, quando é feita uma pesquisa e tem uma pergunta que é feita para o empresário: como amenizar a questão dos acidentes de trabalho? O que eu faço para não ter acidente de trabalho? O que eu preciso fazer para que o meu trabalhador trabalhe seguro? Aí o cara diz assim, tem que seguir as normas, tem que seguir as regras, tem que seguir as determinações que estão lá dentro dos documentos. Tudo bem, aquilo lá é uma linha, é um objetivo que a gente tem que traçar, mas isso não é o mais importante. Mais importante é o empresário pensar que para ele ter uma boa segurança do trabalho para os colaboradores dele, ele tem que investir em segurança. Daí diz assim, mas investir em segurança, então o cara vai tirar dinheiro do bolso e vai começar a comprar equipamento de segurança, vai começar a comprar, arrumar sala, vai comprar móveis novos. Não. Segurança do trabalho, investimento em segurança do trabalho não é só capital. Investimento em segurança do trabalho, pessoal, é educação do colaborador, orientação, tá? Segmento dos procedimentos, investimento em melhoria no local, sim, mas esse não é o mais importante. O mais importante é investimento no colaborador. Como é que se faz isso? Dando treinamento para ele, qualificando ele para a atividade, porque não adianta você pegar, por exemplo, um torneiro mecânico e mandar fazer uma atividade de eletricista ou vice-versa. Isso não vai adiantar, né? E pode acarretar num prejuízo muito grande e pior ainda, um prejuízo para a saúde do colaborador. Então ele tem que colocar um colaborador com a qualificação certa, no lugar certo. Aí sim ele está investindo em segurança dentro da empresa dele, está investindo em qualificação, está investindo na segurança do trabalhador, dando
condições para ele trabalhar, com equipamento bom, local bom para trabalhar, porque não é só o equipamento, tem que ter o local bom também, porque senão ele não consegue trabalhar, entenderam? Porque se eu pego e faço, eu vou pegar um trabalhador da minha empresa lá, a minha empresa é usinagem mecânica, mas surgiu lá um trabalho para me fazer, um cliente lá, uma parte lá de pintura. Eu vou levar esse meu torneiro mecânico e vou levar ele para ele fazer pintura? Eu não posso, porque eu vou estar tirando ele de um risco que ele tem, que ele trabalha dentro daquele risco, que ele sabe trabalhar, e vou estar levando ele para outro local que é onde que ele não conhece o risco que tem lá. Até ele pode conhecer, mas ele não vai saber como agir, e ele pode se contaminar, e eu vou ter um colaborador doente dentro da minha empresa. Então, pessoal, a questão da noção de segurança, a questão o que é segurança, tá? O que é segurança? Segurança é tudo aquilo que eu faço para prevenir a minha integridade física, a minha saúde e a dos meus colegas de trabalho. Porque eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar também nos meus colegas de trabalho, porque eles também são trabalhadores, né? E estão sujeitos a sofrer um acidente. Então isso a gente tem que cuidar muito, e isso é fazer segurança do trabalho, entendeu? Quando acontece um acidente, né, não é só aquela pessoa acidentada que sofre. Vocês lembram que eu falei para vocês? Eu ainda fiz um comparativo no quadro, como é que funcionava, por exemplo, se o colaborador X sofresse um acidente, poderia acarretar lá no colaborador A ou lá no colaborador C, entendeu? Lembra disso? Que daí dizia assim, o X se machucou, mas a atividade dele depende de todas as outras, ou as outras dependem da atividade dele. Então, se ele sofreu um acidente, não é mesmo? Se ele sofreu um acidente, o que acontece? Esse acidente vai acarretar em toda a empresa. Lá na apostila tem uma determinação lá que fala, né? Quem são os mais prejudicados com a questão do acidente, né? Em primeiro lugar vem o trabalhador. Por quê? Porque ele sofreu o acidente. Quando ele sofre o acidente, ele é o maior prejudicado, porque ele pode ficar com sequelas, ele pode ficar um tempo afastado, a família dele vai sofrer, mas não é só ele que sofre com acidente, a empresa sofre com acidentes também, porque a empresa vai ter que qualificar um outro trabalhador, vai ter que contratar, vai ter que uma série de coisas que envolve, entendeu? Então já entra a empresa também. A sociedade, pessoal, daí tá assim, mas o que tem que ver a sociedade com um acidente de trabalho? Isso está lá na legislação do trabalho. Quem sofre com a questão do acidente é uma cadeia de setores que leva, o colaborador, a empresa, a sociedade. Mas o que tem a ver a sociedade? A sociedade, pessoal, porque se essa pessoa vai para um hospital, quem paga, por exemplo, a medicação dele, o cuidado dele, somos nós. Se ele vai para o INSS, quem paga? Somos nós. Mas como nós? Nós pagamos com desconto do INSS que nós temos, nós pagamos também com os impostos que a gente paga. Então a sociedade inteira paga para aquela pessoa ser bem tratada e se curar do acidente que sofreu. Por isso o acidente não é bom para ninguém, principalmente para o trabalhador. Isso é fundamental, gente. Não esqueçam de pensar sempre que vocês estiverem fazendo qualquer atividade, seja na empresa que vocês trabalham, seja em casa, porque em casa você pode sofrer um acidente também e não poder ir trabalhar no outro dia, entendeu? Aí o que vai acontecer? A empresa vai sofrer, você vai sofrer, a sua família vai sofrer, todo mundo, é uma cadeia de consequências. Então isso
nós temos que se cuidar. Por isso que aquela frase, quem faz segurança do trabalho somos nós. Não é técnico de segurança, não é engenheiro de segurança, não é empresa, não é ninguém. Apenas eles são os determinadores daquelas leis e daquelas normas que tem que ser seguida. Mas quem faz somos nós mesmos. Pensando nisso, existe no mundo um órgão que é a OIT, né? Que é a que determina a questão das determinações das normas e regras trabalhistas, que para cada país é determinado, e nós aqui nós temos a CLT, que é a que rege todos esses documentos, todas essas normas, mas é criado pela OIT. A OIT é um órgão internacional que determina essas leis. Aqui no mundo inteiro ela faz isso, entenderam? E daí ela determina, e todo ano ela faz uma estatística de acidente do trabalho. Aí ela vai ver, vocês lembram lá que eu escrevi lá no quadro, e ainda a gente pensa assim, mas então é o trabalhador que é o mais prejudicado, que é o culpado de tudo isso? Não. Lembra que eu falei? Não é o trabalhador só que é culpado, é uma cadeia de coisas que é culpado, mas o maior culpado de qualquer acidente de trabalho ou de alguns acidentes de trabalho é o trabalhador. Basta dizer que na estatística, a última estatística que teve, 85%, lembra que eu falei para vocês, 85% dos acidentes de trabalho é culpa do trabalhador? Apenas 2,5% é culpa da empresa. O resto, os 85% do trabalhador, 2,5% da empresa. O restante fica entre condições adversas do trabalho, fica entre máquinas, máquinas é um dos índices mais baixinhos, entenderam? E o resto é o trabalhador que é culpado. Aí, vocês lembram que eu fiz lá, e ainda fiz uma brincadeira com vocês lá na sala de aula, que a gente diz assim, eu vou provar para vocês que vocês são culpados por aquilo que aconteceu. Vocês lembram da provinha, aquela provinha de quebra-gelo que eu chamo, que é aquela provinha para a gente interagir entre vocês e o professor? Aquela provinha lá que é uma questão de raciocínio, aquilo lá é a coisa mais certa que tem, entenderam? Aí você vai lá e coloca alguma coisa ali que não é, né, para estar naquele lugar e causa um acidente ou sofre um acidente. Aí vai dizer assim, mas a empresa não me deu local para me colocar isso aqui. Mas por que eu coloquei então? Então por que eu não corri atrás para achar um outro lugar para não ter aquele risco de acontecer o acidente? Entenderam? Então isso, pessoal, isso é muito importante. Estatística de acidentes, não esqueçam, tá? Aquilo que a gente viu na aula sobre a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, sobre os documentos onde estão determinados as questões trabalhistas, tá? Quais os órgãos que fiscalizam, determinam e todas as leis trabalhistas, tá? Não esqueçam, tá? Questão dos riscos, vocês não esqueçam a questão dos riscos, tá? Todos os riscos, onde que você entrar, nós temos risco, já diz uma frase assim, você começa a ter risco de acidente desde o momento que você nasce. Você nasceu, você já está propício ao acidente. Mas o acidente comum, não, pode ser um acidente de trabalho também, entendeu? Tua mãe ou teu pai ou qualquer pessoa está fazendo um negócio lá em casa e você é uma criança lá, está brincando por ali, de repente cai um negócio em cima, machuca, um acidente. Trabalho, o cara estava fazendo um trabalho e você sofreu um acidente. Então essas coisas assim, são muito importantes, pessoal, tá? São muito importantes mesmo, tá? Não esqueçam. Isso é uma coisa que a gente vai
está trabalhando mais um pouco em cima dessa questão, mas para recapitular, tudo isso que eu falei para vocês até agora, foi coisas que a gente pegou nas aulas, nos trabalhos que eu mandei para vocês, tá? Nos questionários que eu mandei para vocês, isso tudo está lá dentro, tá? Vamos pegar esse material, vamos ler de novo, vamos pegar nossa apostila, vamos pegar por partes, tá? Vamos ler e tentar entender ou entender aquilo que está descrito ali, porque tudo que está lá ou é uma lei ou é um artigo, tá? Que foi mudado, porque a lei trabalhista no Brasil, ela em cima das NRs, ela muda demais. As NRs assim, ó, ela vem, lembra que eu falei para vocês, às vezes a gente está achando que está falando uma verdade, se tu não acompanhar as leis, as normas regulamentadoras, as NRs, você se perde. Você pode estar falando uma coisa e isso já não é mais, tá? Principalmente as NRs que envolvem saúde, tá? Que envolve a questão elétrica, essa muda bastante também, entenderam? Aqui é umas normas, umas NRs que tem risco muito alto. A saúde tem um dos riscos mais altos, a elétrica também, e a mineração, né? Mineração também é outra que está sempre trocando, estão sempre atualizando, estão sempre mexendo nelas. Então tem coisas às vezes que a gente passa, não, mas a lei diz isso, daí tem que ir lá na lei para ver se é realmente aquilo ali, tá, pessoal? Então, isso é a recapitulação de tudo aquilo que a gente já viu. A gente viu, eu passei assim, dei uma pincelada por cima para vocês, tá? Porém, é muito mais coisa que a gente viu lá na sala, na aula, vocês lembram? Por exemplo, cada tópico desses, ele é bem extenso, a gente viu muita coisa, principalmente de leis, né? Lembrem que quando eu falava em leis, a gente pegava, por exemplo, um artigo e ficava quase a aula inteira falando só naquilo ali, porque é uma coisa que envolve muito o trabalhador, envolve a empresa, envolve família, envolve uma série de coisas. Agora, pessoal, para nós dar seguimento um pouco mais na nossa matéria, vamos começar a falar agora dos direitos e dos deveres do trabalhador e da empresa na questão trabalhista, na questão de segurança do trabalho, tá? Eu vou estar passando para vocês alguns tópicos que a gente vai ver, que eu vou passar uns trabalhos também depois para vocês, tá? Vou tentar abrir mais aqui para a gente, para ver se fica melhor para vocês. Acho que deu, né? Aparece, ó, fica maior um pouquinho, tá? A gente vai ver, pessoal, alguns slides aqui, continuação, tá? Quando a gente fala em direitos e deveres, a gente fala no direito que o trabalhador tem quando sofre um acidente ou quando de uma doença ocupacional, tá? Nós temos o acidente e a doença ocupacional, que pode levar ao afastamento do trabalhador, tá? Muitas vezes o trabalhador é afastado e não volta mais a trabalhar, dependendo da doença ou dependendo do acidente, tá? E daí vem as obrigações, tanto da empresa quanto do trabalhador, não é mesmo? A questão, pessoal, vocês a gente comentou um pouquinho, se eu não me engano foi na penúltima aula, que a gente teve presencial, a questão da CAT, né? Que eu falei para vocês que a CAT, muitas vezes a empresa não abre a CAT, entendeu? Não é porque ela não quer abrir a CAT. A CAT, ela tem uma determinação também para ser aberta. Não é por qualquer coisinha, qualquer machucadinho ou qualquer afastamento assim que a empresa pode abrir ou deve abrir uma CAT. Não. Por quê? Por causa que a lei diz, a empresa tem que abrir uma CAT quando o trabalhador sofrer um acidente com lesão ou ficar afastado por motivo de
doença. Antes, a CAT, a gente, se fosse doença da própria atividade, não se abria. Agora se abre, que é para registrar no INSS também. E o acidente não é, por exemplo, uma pessoa, cortou, teve um cortezinho na mão. Vamos dizer, teve um cortezinho na mão. O que ele faz? Ele é eletricista ou é mecânico, né? Só que aquilo ali, ele foi lá no médico, foi no ambulatório ou foi no pronto-socorro e fez lá um curativo, um negócio, e o médico deu um dia de atestado para ele, ele tem que ser aberto a CAT. Agora, se ele voltou para dentro da empresa, ele tem que ser remanejado, ter lugar de trabalho. Vamos dizer que ele era torneiro, o que ele vai fazer? Ele vai auxiliar lá na administrativo, ou ali mesmo, dentro do pessoal, tem lá dentro da mecânica, dentro da usinagem, tem uma pessoa lá que é um tipo de um fiscal, está lá anotando, conferindo peça e coisa. Ele pode fazer isso? Ele vai lá fazer. Isso é remanejamento, tá? Isso a empresa pode fazer, isso é um direito da empresa, tá? Agora, teve um acidente e teve que ser afastado, obrigatoriamente a empresa tem que abrir uma CAT. Em quanto tempo a empresa deve abrir essa CAT, pessoal? Aí diz assim, um dia, 2 dias? Não, ela tem um prazo de 24 horas ou o primeiro dia útil pós o acidente. Vamos dizer que a pessoa sofreu o acidente no sábado à tardinha, daí foi para o médico, né? Ficou lá, ou na sexta-feira à tardinha e a empresa não trabalha no sábado, ele foi lá para o médico atendeu ele saiu de noite ou saiu no outro dia do hospital. A empresa não tem como abrir CAT no final de semana, porque o sistema do INSS não aceita você abrir uma CAT no final de semana, por causa da data e o número da CAT. O sistema não aceita. Então o que acontece? A lei diz 24 horas, até 24 horas pós o acidente ou primeiro dia útil. A pessoa se acidentou na sexta-feira à tardinha, foi para o hospital, tudo, não deu tempo de abrir a CAT, porque só se abre a CAT, tá? Só se abre a CAT depois que a pessoa foi no médico, olhou, o médico examinou, o médico fez tudo o que tem que fazer, vai colocar lá o número do CID, e tem uma série de coisas, de informações que o médico tem que colocar, para daí a gente poder abrir a CAT. Aí vai lá no sistema e abre diretamente no sistema do INSS. Antigamente não, antigamente tinha que pegar, preencher papel e ir lá para registrar e tudo. Hoje está mais fácil, mas está mais fácil, entre aspas, por causa que não é bem assim para se abrir uma CAT, tem conforme a coisa o INSS não aceita, tá? Então, 24 horas pós o acidente ou primeiro dia útil, isso é obrigação da empresa, é direito do trabalhador. Isso está lá na CLT, está lá na Constituição, está lá nas normas regulamentadoras, tá? Tem que ser aberto a CAT. Teve acidente, tem que ser aberta a CAT. Aí, pessoal, se a pessoa ficar mais de 15 dias ou até 15 dias afastado, no 16º dia, automaticamente, se ele não voltar, ele já é encaminhado para o INSS. Daí o que acontece? Ele deixa de receber pela empresa e vai procurar os direitos para receber o salário dele pelo INSS, tá? Isso é determinação da lei, tá? Não é a empresa que determina, não é o técnico de segurança, não é ninguém, isso aí é lei trabalhista. Ele tem o direito, tá, de ficar afastado, mas ele vai ficar recebendo pelo INSS. Esse é o direito e é um dever da empresa. Agora, qual que é o direito do trabalhador? Aliás, qual que é o dever do trabalhador perante um acidente? Acidente de trabalho, pessoal, só é considerado acidente de trabalho quando a pessoa se acidenta no trabalho. Lembra que a gente falou, professor, mas e se eu sou funcionário aqui de uma empresa que tem sede aqui em Teixeira? Porém,
essa empresa, ela faz trabalho Medeiros, Posto Mata, ou cidades vizinhas. Aí o meu lugar de trabalho é aqui. Diz que eu só tenho direito se for no local de trabalho. Beleza? É o que diz a lei. Você só tem o direito em cima do acidente de trabalho se você for acidentado no teu local de trabalho. Ah, mas eu fui lá em Medeiros Netos e daí sofri um acidente de trabalho lá. Mas o que você estava fazendo lá? Ah, eu estava fazendo um trabalho para a empresa. Então você estava a serviço da empresa. Você não estava no local, porém você estava a serviço dela. Você estando a serviço dela, a lei diz que você tem os mesmos direitos que estivesse aqui. Entenderam? Ah, eu estou indo daqui para Medeiros, a empresa diz assim, ó, você vai lá em Medeiros fazer um trabalho. Beleza, eu vou lá em Medeiros fazer um trabalho. E que Deus o livre, acontece um acidente na estrada. Isso é acidente de trajeto ou é acidente de trabalho? É acidente de trabalho, pessoal. É acidente de trabalho. Por quê? Porque a própria norma, a própria lei, ela diz que se você estiver no local de trabalho a serviço da empresa, fora dela, você tem os mesmos direitos. Você saiu daqui, bateu o teu ponto aqui, foi para Medeiros, você está trabalhando para a empresa, sofreu um acidente, é acidente de trabalho, não é de trajeto, tá? O acidente de trajeto mudou alguma coisa, tá? Antigamente, o acidente de trajeto era de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Agora, a nova regulamentação já fala que qualquer local vai ser considerado como acidente de trabalho. Tá? Então não tem perigo do cara dizer assim, ah, mas a empresa não quis me pagar por causa que disse que eu estava fora do local de trabalho. Não, isso não existe, tá? Isso não existe. É acidente de trabalho, é acidente de trabalho. Para isso, pessoal, nós temos os artigos, tá? Aonde que é aquilo que eu estava falando para vocês, aonde que regulamento. Por exemplo, nós temos o artigo 22, que fala, tá, a respeito da previdência e a respeito do tempo de abertura de CAT. Tá ali, tá? O artigo 22, o que ele também regulamenta a questão dos dias que você fica afastado. Se você, aquilo que eu falei, se você passou de 15 dias, tá? Passou de 15 dias e não consegue voltar, automaticamente no 16º dia tu já vai para a questão do INSS, tá? As consequências do acidente, lembra que eu falei para vocês? Aí o cara fala assim, ah, não, mas acidente de trabalho é só lesão corporal? Isso aqui até eu comentei um pouco com vocês nas aulas. A gente teve um apanhado onde que a gente comentou a respeito do químico, lembram? Que daí eu falei para vocês assim, não, pessoal, ó, acidente de trabalho não é só lá um corte, uma fratura, um esmagamento de membros, negocinho, não é só isso, não é. Acidente de trabalho tem vários tipos, várias maneiras de acontecer. Nós temos um acidente de trabalho que pode ser contaminação por gases. Nós temos acidente de trabalho que pode ser queimadura por produtos químicos, ácido, outros tipos de produtos que venham a acarretar alergia na pessoa. Isso é acidente de trabalho, intoxicação, uma série de coisas, tá? O acidente de trabalho, nós podemos ter um outro acidente de trabalho, e agora a gente já que está vivendo essa pandemia aí, nós podemos ter um acidente de trabalho muito sério, que é com a contaminação biológica, tá? Contaminação biológica, mas acidente de trabalho que jeito, o biológico, você só contrai ele, ou seja, pelo olfato, né? Ou seja, pelos olhos, né? Que hoje a questão do vírus
coronavírus são essas partes que pode contaminar. Mas nós temos a questão dos materiais perfurantes e cortantes nos hospitais, não é mesmo? Por que hoje em dia é obrigatório você ir fazer qualquer procedimento médico, você tem que estar extremamente protegido, com luva, com máscara, com óculos, com uma série de coisas. Por quê? Porque você pode ser contaminado por material perfurante, uma agulha, pode ser por material cortante, uma tesoura, um bisturinho, uma série de coisas, né? E isso é acidente de trabalho. Isso é acidente de trabalho. Então não é só você trabalhar na indústria, não é só você, por exemplo, trabalhar num caminhão. Ah, eu trabalho num caminhão, não trabalho dentro da indústria, mas eu trabalho num caminhão. O que tu faz lá? Ah, eu sou auxiliar de carga e descarga, a gente trabalha entregando bebida, a gente trabalha na distribuidora. Você pode sofrer um acidente lá, né? Pode sofrer uma queda, pode sofrer um esmagamento de membros superiores ou inferior, pode sofrer esmagamento de dedo, uma série de coisas. Mas não é só esse tipo de acidente, né? Você tem outros tipos de acidente que você pode sofrer dentro da empresa na questão da contaminação pelo biológico e pelo químico, tá? Ah, mas e os outros riscos não sofrer um acidente? Não. Ergonômico, você não sofre acidente com risco ergonômico. Você sofre sim, você pode adquirir sim uma doença ocupacional, tá? Que a gente tem as chamadas LER, DOR, tem desvio da coluna vertebral. A gente tem uma série de coisas que pode acontecer com risco ergonômico, né? Então isso é diferente, mas é doença ocupacional. Você pode ficar afastado também na questão da doença ocupacional. Na questão respiratória, os gases são muito críticos, é um contaminante muito crítico, tá? Os gases são bem perigosos mesmo, porque nós temos gases de vários produtos que amenam gases, né? Pensa assim, o gás, nós só temos o gás de cozinha, nós temos os gases na questão mecânica. Não, a gente tem uma série de coisas, até uma tinta, um negócio, ela, dependendo da tinta sendo aquecida, ela pode criar um gás e te contaminar, você respirar aquilo ali e contaminar. Digestivo, pessoal, digestivo é uma coisa séria, e hoje, assim, a gente tem que se cuidar muito. Aí assim, mas o que eu vou comer contaminar com questão digestiva? Eu vou comer uma fruta? A fruta não vai me contaminar. Eu vou comer a minha alimentação na hora do almoço? Não vai. Não vai em termos. Por quê? Porque a fruta, você pode pegar ela com a mão sem lavar. Você vai comer a fruta, você vai se contaminar digestivo. E na hora que você come a alimentação, você vai lá comer a alimentação, vamos que essa alimentação aqueceu um pouco mais ou ficou fora da temperatura e tal, e criou um fungo lá. Você vai estar se contaminando através da comida, da ingestão da comida, né? Respiratório, você vai estar respirando, vai estar. E cutâneo é a questão nós temos diversos tipos de produtos que você pode se contaminar através da pele, né? Que líquidos, o óleo, por exemplo, óleo diesel pode contaminar, graxas, tem gente que tem alergia a produtos, esse produto de limpeza, por exemplo, Alvex, esse negócio, pode se contaminar, entendeu? Então, vai acontecer da pessoa, nesses três tipos nesses três exemplos aí, é onde que a gente tem a maior possibilidade de contaminação, de se contaminar. O que nós podemos fazer, pessoal? A gente tem que pensar sempre naquilo que eu falei antes. Quem faz a nossa segurança somos nós. Tá? Nós é que temos que nos cuidar. É
essa questão, pessoal, de contaminação e coisa, vai criar isso aqui, ó, vai criar as doenças ocupacionais, tá? Contaminação por químico, biológico, ou mesmo a contaminação pelo ergonômico, ele vai criar as doenças ocupacionais, tá? Que está lá no artigo da lei 8.213, tá? De 91, que fala, isso está lá na CLT, está lá na norma, está lá na Constituição, entenderam? Tudo isso está lá. A CLT é a Bíblia da questão trabalhista, tá? É a Bíblia, o que tu quiser está lá dentro dela. Tudo. Mas eu tenho a profissão X. Vai lá na CLT que ela vai falar tudo a respeito da profissão X, tá? As causas do acidente, pessoal, as causas do acidente é aquilo que eu falei para vocês no primeiro dia de aula, lembro? Que eu disse assim, gente, nunca apontem o dedo dizendo, fulano é culpado por esse acidente que aconteceu. Nunca façam isso. Ou nunca cheguem quando vê um acidente ou coisa que aconteceu ali, chegar assim, pô, mas como é que o cara vai sofrer um acidente desse jeito? Não existe isso, tá? Não existe, porque existem várias causas que levam a acontecer o acidente. Até um distúrbio do trabalhador. O trabalhador está lá trabalhando, mas ele não está totalmente focado naquilo ali. Ele está pensando, às vezes está com a esposa em casa doente, às vezes tem um filho doente, ou às vezes está faltando alguma coisa em casa e ele não tem dinheiro para comprar. Isso leva a acontecer o acidente também. Por isso, pessoal, a gente tem que pensar muito antes de apontar o dedo e dizer, esse é o culpado. Aí vem a questão das causas, tá? A gente tem que analisar. Quem analisa essas causas? Quem vai analisar essas causas de acidente? Tá ali, o SESM, se a empresa tiver, os cipeiros, tá? Uma comissão, pode-se criar uma comissão de investigação do acidente, tá? Entre os próprios trabalhadores e diretoria da empresa, tá? Por quê? Porque as causas a gente tem que analisar muito bem para chegar nelas, porque é fácil tu apontar o erro. Agora, da onde veio esse erro e por que veio, por que isso aconteceu, é muito difícil, tá? Então, pessoal, vamos pensar nisso, vamos trabalhar, pensem assim, ó, segurança do trabalho é mais importante de tudo. Hoje, as empresas, as grandes empresas, elas têm 3 pontos que elas trabalham em cima. Isso é fundamental. Para a empresa que se preza, ela tem 3 pontos que ela trabalha. Primeiro de tudo, segurança. Isso é taxativo. Primeiro de tudo, segurança. Segundo ponto, meio ambiente. E daí a gente não fala só no meio ambiente de trabalho. Esse é importante, muito importante. Mas a gente fala no meio ambiente de trabalho e no meio ambiente de natureza também. E por último, vem a qualidade. Antigamente, tu chegava numa empresa e perguntava para ela, perguntava para o empresário lá, vem cá, como é que é a questão da qualidade do teu produto? Como é que funciona? Esse teu produto tem qualidade? Hoje não. Hoje, para chegar na qualidade, ele tem que ter esses dois aqui. Tem que ter a segurança, cuidar do meio ambiente, aí ele vai chegar na qualidade. Empresa que exporta produto para fora do país, eles não conseguem vender nada se não atender esses 3 pontos. Mas por último vai ser a qualidade. Por último vai ser a qualidade. Pessoal, vamos pensar nisso, tá? Eu vou estar passando para vocês, agora no final de semana, eu vou estar passando, na sexta-feira, eu vou estar passando para vocês um questionário. Vocês me respondam esse questionário. Eu vou estar passando como que é para vocês me responderem. E vou estar esperando também, pessoal, aqueles trabalhos que eu passei para vocês.
Sem aqueles trabalhos respondidos e me enviado, eu não posso dar nota para vocês, tá? Então vamos fazer isso aí, vamos trabalhar em conjunto. Vocês têm o meu e-mail, vocês têm o meu zap, vocês têm, a maioria acho que tem o meu número de telefone. Só não me ligue à noite, mas durante o dia, se vocês tiverem alguma dúvida, pode vir que eu tô aí para ajudar vocês, tá bom, pessoal?